Lucas capítulo 24, enquanto você abre, eu vou trazendo um panorama do que está acontecendo ali, tá bom? Lucas capítulo 24 conta a história de dois discípulos, que após a morte e ressurreição de Jesus, né, ali pelo terceiro dia, né, eles não obedeceram o comando de Jesus de permanecer em Jerusalém, e eles estavam a caminho de um outro lugar, que ficava a cerca de 10 quilômetros. Esse lugar se chama Emaús. E aí eles, nesse percurso ali, eles desanimados, porque tudo que tinha acontecido ali, eles estavam um pouco frustrados, né? E aí Jesus, que já tinha se passado 3 dias, se aproximou deles, né? Mas os olhos deles não reconheciam que era Jesus que tinha se aproximado deles, né? Eles estavam como que impedidos de ver. E aí Jesus fala, por que vocês estão tristes, o que está acontecendo, né? E eles pararam entristecidos e falaram assim, olha, você é o único que não sabe das coisas que aconteceu em Jerusalém? E ele fala, do que vocês estão falando, né? E aí eles continuam, olha, apareceu Jesus, o Nazareno, e nós acreditávamos que era ele, o Messias, que ia redimir o povo de Israel, né? Israel naquele período estava sob o domínio de Roma, né? Então, eles acreditavam que Jesus era quem ia redimir eles de toda aquela situação, mas na perspectiva que eles imaginavam, né? E então ele falava assim, ele foi poderoso em obras, em grandes coisas, mas ele foi entregue, foi crucificado e morto. E estamos aqui, né, como se eles tivessem dito, estamos aqui frustrados, porque nós acreditávamos que era ele. E aí Jesus começa a explanar todas as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicando tudo aquilo. E aí chegou a uma certa altura ali da caminhada deles, chegou no destino desses dois discípulos, Jesus fez menção de passar adiante, eles falaram, não, fique conosco aqui. E aí Jesus entrou na casa deles, ao convite desses dois discípulos, e eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus. Para eles era apenas mais uma pessoa, né? E aí, quando eles sentaram à mesa, quando eles partiram o pão, os olhos deles foram como que abertos, e eles reconheceram que era Jesus, que estava com ele por todo o caminho. Jesus saiu daquele local e foi para outro destino, e os discípulos falaram, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as escrituras? E ao mesmo momento eles se levantaram e retornaram para Jerusalém, gaguejei aqui, né? Com os outros discípulos e as pessoas que estavam com eles. E a gente vai aprender alguma coisa com essa história, porque eles estavam frustrados, né? Eles estavam talvez num momento de escuridão, porque eles acharam que era uma coisa e não era na outra, mas numa perspectiva humana. Mas a perspectiva divina é totalmente diferente da nossa. Então eu quero ler com vocês, apesar de eu já ter citado, o versículo 15 e 16 do capítulo 24 de Lucas, que diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam fechados, como que impedidos de o reconhecer. E tem muita gente hoje assim, eles estão vendo, mas não estão reconhecendo o que está acontecendo. Você está vendo toda essa situação, mas não consegue discernir. E uma pessoa que não discerne o que está acontecendo, ela não se prepara. E aí tem muita gente que às vezes, até uma preocupação boa, está preocupado. O que Deus está fazendo na humanidade, né? O que Deus está querendo com tudo isso? Por que Ele permitiu que esse vírus atingisse todo o planeta, né? E aí a pessoa fica preocupada com uma razão coletiva e esquece de uma razão individual. Ela esquece de olhar para a sua própria vida e pensar o que isso pode me ensinar, o que isso pode acrescentar na minha vida, como eu posso sair daqui uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um aluno melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, como eu posso me tornar um cristão melhor, né? Nós temos que nos aperfeiçoar enquanto cristãos, né? Então as pessoas não estão discernindo o que está acontecendo, e foi o que aconteceu com esses dois discípulos, eles não discerniram, porque eles tinham uma esperança, mas eles estavam com a sua esperança ali frustrada, né? Porque o versículo 21 diz assim, ó, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, estamos no terceiro dia e dessas coisas que aconteceram. Então eles estavam um pouco frustrados, porque eles tinham o tempo deles, e o tempo deles é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito sobre as nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer? Mais do que enxergar, mais do que ver, nós precisamos enxergar. Mais do que ter os olhos apenas vendo de uma forma biológica, tudo que tem aqui no planeta. Você sabe quantas mortes tem, quantos infectados tem, mas você está enxergando
as oportunidades que Deus está colocando diante de você? Você está enxergando aquilo que Ele quer fazer na sua vida? Que às vezes as pessoas se preocupam também o que Deus pode fazer através da sua vida. Mas é muito importante o que Deus vai fazer na sua vida nesse tempo. O que Deus quer aperfeiçoar em você, o que Deus quer mudar em você, o que Deus quer arrancar de você e o que Deus quer trazer de volta ao seu coração. Você já parou para pensar nisso? Está discernindo o que Deus está fazendo nesse tempo? E aí a gente fica perdido nisso, né? Porque no versículo 17 eles falam que eles pararam entristecidos. E esse entristecido é por quê? Porque eles tiveram um sonho frustrado, né? Às vezes você estava no melhor momento da sua vida, o momento que você talvez retornou às atividades físicas na academia, ou no momento que você conseguiu fazer um planejamento de estudos, estava preocupado com os vestibulares agora do meio do ano de inverno, ou está preocupado com a sua empresa, o que vai acontecer quando eu voltar à rotina, ou preocupado com o emprego seu ou dos seus pais, né? E aí você está tão preocupado e ficou triste, mas esqueceu que existiu uma promessa, porque Jesus, quando falou com os discípulos, falou: olha, isso é necessário que aconteça, mas depois que eu for, eu vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito Santo, e vai vir uma segunda vinda a mim. Então tinha uma promessa sobre a vida deles, mas eles ficaram entristecidos pelo momento, porque eles queriam no tempo deles, né? Então, dentro dessa história, eu consegui observar 3 situações, ou 3 verdades, 3 princípios, não seriam bem princípios a palavra correta, mas 3 situações que nos ajudam e nos ajudarão a passar por esse momento de uma forma que nós vamos sair melhores como cristãos. E isso vai refletir em toda a nossa conduta, vai refletir em pessoas, em filhos melhores, em pais melhores, em irmãos melhores, vão refletir no caráter melhor, desde que você aplique isso na sua vida, tudo bem? Então anota aí, o primeiro é confiar nas Escrituras, né? Se você observar ali no versículo 32, depois daquele caminho todo, do Jesus caminhar com eles, sem que eles reconhecessem Jesus. Sem que eles reconhecessem Jesus. Por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles não conheciam e não tinham intimidade, né? Porque Jesus precisou explicar a palavra de Deus para eles. Se eles tivessem a palavra de Deus dentro deles já, eles não precisariam que Jesus explicasse, eles teriam reconhecido Jesus desde o início. Então, nós precisamos confiar nas Escrituras. E mais do que confiar, nós precisamos nos dedicar a aprender sobre ela e a amar ela. Josué 23:11 fala assim: dediquem-se, ou empenhem-se em amar ao Senhor seu Deus. A gente pode transferir isso para amar a palavra de Deus, que é impossível amar a Deus e não amar a palavra dele. Se você ama a Deus, você precisa amar a palavra dele revelada, que é a principal forma que ele se manifesta à humanidade. Ele fala por outros meios, através de diversas formas, mas a principal e a mais usada, a que ele mais usa, é a palavra de Deus. Então, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos estar atentos à voz de Jesus, nós vamos reconhecer quando ele falar, e não vamos ser como talvez esses 2 discípulos que não reconheceram. E a gente precisa se empenhar a se apaixonar por ela. Aprenda uma coisa: você não vai amanhecer amanhã falando: nossa, se você nunca leu, que desejo de ler mais, de ler mais. Talvez você pense: eu preciso ler, eu estou com vontade, mas talvez você não vai ter o empenho e a dedicação necessária para isso. Por isso você precisa transformar a sua mente, renovar. Tem gente que fala: nossa, às vezes eu pego a Bíblia para ler à noite, mas me dá um sono, né? Aí tem um pastor, colega meu, que ele brinca: olha, se você pega a Bíblia para ler e dá sono, é que Satanás sentou na tua testa e está forçando o calcanhar nas suas pálpebras ali. Mas brincadeiras à parte, você precisa se empenhar em ler a palavra de Deus. Se está dando sono à noite, leia de dia. Estabeleça um horário. Mude aquilo que a sua mente entende como prazeroso, né? Às vezes, quando você sente um cheiro de churrasco, seu estômago já se prepara para receber aquilo. Então mude o ambiente em que você lê a Bíblia. Se necessário, prepare todo um ambiente, seja intencional nisso. Você pode preparar ali talvez um café, se seja do seu gosto, um suco, uma bolacha, fazer um brigadeiro, fazer diversas coisas que possam te ajudar a entrar nesse caminho de leitura, né? Fala: nossa, mas tem que acrescentar coisas para nós amarmos as Escrituras. As Escrituras por si, ela já tem tudo que nós precisamos para amar a ela e a Deus. Mas nós podemos preparar coisas que vão nos ajudar a ter esse empenho na leitura. Então, seja intencional. Separe um momento, separe um tempo necessário. Fala: eu vou ler tantos minutos. Eu vou ler isso. E se apaixone pelas Escrituras. Porque quanto mais você lê,
mais você vai querer ler, porque você vai falar, meu Deus, o que acontece depois disso? E aí, depois disso, você vai, nossa... E aí, às vezes, você vai estar lendo uma passagem e fala, nossa, aquela música daquele cantor fulano, essa passagem que ele canta, daí ela vai ficar muito mais poderosa ainda para a sua vida. Às vezes, quando o pastor for pregar, ou eu for pregar aqui, você vai falar, nossa, gerou mais vida dentro de mim, porque eu conheci essa passagem, ficou mais claro. Então, empenhe-se em amar as Escrituras. Confie nas Escrituras, confie na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Segundo princípio, ou segunda verdade, segunda situação que eu achei nessa passagem das Escrituras que vão nos ajudar a ser pessoas melhores, é comunhão. Versículo 30 e 31 diz assim, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Né? Aí já é o versículo 32. Né? Mas o que eu poderia dizer para você? Aproveite a comunhão. A comunhão ela é poderosa. Esses dias atrás nós gravamos alguns vídeos do nosso canal Resenhando aqui, né? Acesse lá, assiste, Juventude Betel, nesse mesmo canal. Tem lá o João e o Igor fazendo um monte de coisa, indicando algumas coisas legais. Mas a gente comentou assim, rapaz, essa quarentena, brincando, claro, né? Foi legal que eu conheci pessoas que estavam morando lá em casa, né? Tipo, nossa, eu descobri que minha mãe mora comigo. O João falou, rapaz, eu descobri que a Mariana é uma pessoa bem gente boa, né? Então, aproveitem a comunhão que isso vai proporcionar. Seja intencional. Se necessário, desligue o celular, desligue o computador, desligue a televisão. Vai brincar de stop, vai brincar de jogo da velha. Faça alguma coisa. Seja intencional nesse tempo. E aí, o momento de comunhão é muito importante. Que você vai perceber nesse trecho das Escrituras aqui, quando eles sentaram à mesa e no partir do pão, esse partir do pão fala de um momento de comunhão. Eles conseguiram reconhecer Jesus. E às vezes, nesse momento de mesa, vai ser onde você vai conseguir reconhecer as pessoas que moram com vocês. Aí você pode pensar assim, Ricardo, eu já conheço todo mundo que mora comigo. É meu pai, é minha mãe, meu irmão, tem meu papagaio, minha calopsita. Eu conheço todo mundo. Talvez você vai conhecer uma face dessa pessoa que você não conhecia e vai admirá-la ainda mais, ou vai passar a admirar, né? Então, olhar nos olhos das pessoas revela a identidade verdadeira delas. Talvez até os olhos com que Jesus a enxerga, né? Então, tem esses momentos de comunhão. Seja intencional. E aí, uma dica, abre uma aspa aqui, né? Ó. O pastor Anderson, ele está disponibilizando para nós através das redes sociais, e se você quer, você pode mandar uma mensagem aqui no chat, que nós vamos dar um jeito de esse material chegar até você. Tem um material da geração Elo. A geração Elo, ela trabalha com a nova geração. E que nesse material, ele é para estudar em família sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Então, talvez você pense assim, nossa, o que é Páscoa? Talvez você tenha uma noção, saiba uma coisa ou outra, e talvez não tenha aplicado isso. Mas estude isso com a sua família. Seja intencional nesses momentos de comunhão. Tudo bem? E aí, eu falo ser intencional, você pode pensar assim, tá, como que eu vou ser intencional? Prepara um ambiente. Sabe o que você faz? Chega amanhã cedo e fala, pai, ó, amanhã tem 3 cultos na igreja. Né? Vai ter 3 cultos, eu vou falar disso no final. Então, vai ter 3 cultos. Vamos assistir esse junto? E depois que nós assistirmos, vamos comentar o que Deus falou com cada um? E aí é um momento de vocês conversarem, discutirem sobre aquilo. Você pode pegar e ser intencional de outra forma, falar, pai, eu quero assistir tal série aqui da Netflix, vamos assistir comigo? E aí você prepara uma pipoca, ajuda, se necessário, lava a louça aí para tua mãe para fazer uma moral com ela, para falar, ó, eu vou lavar a louça, mas a senhora vai ter que assistir. E gere uma nova memória. Às vezes você está num momento frustrante em família, né, que é um mal da nossa sociedade hoje, que estão tentando matar as nossas famílias. Mas entenda uma coisa, se você não souber ser filho hoje, você não vai saber ser marido e pai amanhã, e nem mãe. Então aprenda a aproveitar essa oportunidade para construir, para gerar novas memórias, para ter uma nova semente plantada. Porque se você semear isso, com certeza você vai colher coisas muito boas, tá bom? Então, primeiro, confie nas Escrituras. Segundo, aproveite a comunhão, aproveite os momentos de comunhão, seja intencional nisso. E a terceira situação está no versículo 33, que eu nomeei ela assim, de retorne a Jerusalém. Aí você vai falar, Ricardo, eu não posso nem sair de casa. Tá quarentena geral, tá tudo fechado, a gente não pode sair de casa. Mas retorne a Jerusalém numa condição mental.
Desculpa. O versículo 33 diz assim, ó: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Jesus tinha dado uma promessa para esse pessoal. Quando eu penso em retornar a Jerusalém, eu estou pensando em retornar a uma condição mental necessária, retornar a uma inocência. Talvez você tenha corrompida sua mente. Vocês já ouviram uma pesquisa que fala que o nível de pornografia consumida durante a quarentena aumentou em 300%. E eu posso te afirmar, como psicólogo, como profissional da área da saúde e quem estudou muito a psique humana e o comportamento, isso vai acabar com a sua vida. Então, se você tem alguma dificuldade nessa área, procure ajuda. Procure ajuda, seja intencional, confesse esse pecado, se arrependa, porque é pecado. Confesse, se arrependa e procure ajuda, porque vai mudar toda a sua vida. Então, retornar a uma condição mental é retornar a uma inocência, retornar a uma pureza, retornar ao primeiro amor, né? Eu creio que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já são cristãs, né? Você está conectado aí com a gente. Apocalipse 2, 4, 5 fala assim: arrependam-se, vejam onde vocês erraram e volte às boas obras, antes que seja retirado de vocês o candelabro, né? Algumas pessoas falam que é uma representação, uma ilustração do Espírito Santo. Então, antes que aconteça algo ruim com vocês, se arrependam, né? O que eu entendo quando eu leio essa passagem é o seguinte: é Jesus falando assim, olhe para trás, se arrependa, porque vocês não estão... Porque arrependimento é mudança de comportamento. Quando você se arrepende, você muda. Você está arrependido, você tem que mudar o seu comportamento. E aí Jesus fala, arrependa-se, olha para trás. Nós já tivemos momentos incríveis. Lembra daquele retiro? Lembra daquela vigília? Lembra aquele dia que eu falei com você através da mensagem? Lembra aquele dia no quarto, o qual eu te prometi? Lembra aquele dia que você recebeu uma mensagem? Lembra aquele dia que você fez uma declaração de amor para mim? Lembra dos momentos que nós já tivemos felizes, bons? Os momentos que nós trocamos declarações de amor? E eu acredito que Jesus faz um apelo para todas essas coisas e fala, olha, volte para tudo isso. Então, o que essa quarentena está nos oportunizando é esse tempo de retornar a essa Jerusalém, uma condição mental de buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, de voltar a uma inocência, de falar, eu não quero mais pornografia, eu não quero mais isso, eu vou parar, se necessário. Eu conheço um colega meu que estava com dificuldade, ele zerou tudo na vida. Ele excluiu o e-mail, porque tinha muita porcaria, ele excluiu rede social, ele zerou tudo, porque ele queria se encher de Deus, ele queria ter uma nova vida, uma nova mente, ele queria retornar a Jerusalém, que é o sonho de Deus, tudo bem? Então, é retornar a uma condição mental. E quando nós retornamos a Jerusalém, acontece algo muito importante. A Bíblia diz em Atos 2, né, que estavam todos reunidos e ouviram um som como de um vento impetuoso e veio do céu o Espírito Santo e tomou toda aquela casa e todas as pessoas foram cheias de Deus. Todas, não é uma e não é outra. São todas. Todas as pessoas que estavam em Jerusalém. Retorne à sua Jerusalém, retorne a confiança nas Escrituras, confie, se dedique a amar o Senhor, retorne a comunhão do seu lar, retorne à sua Jerusalém, porque isso vai trazer o zoe de Deus na sua vida. Ricardo, o que é o zoe de Deus? Às vezes você pensa, por exemplo, na biologia, o bio significa vida biológica, né? E o zoe significa a vida de Deus, a vida espiritual. Retorne o zoe de Deus na sua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio da palavra de Deus. E sabe o que isso vai gerar na sua vida? O poder do Espírito Santo. Se você se encher da palavra, se encher de Deus, for uma pessoa que vive em comunhão, o que vai acontecer é que o dunamis de Deus, o que é o dunamis? É o poder explosivo de Deus, ou o poder explosivo do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque às vezes eu conheço muita gente que fica se lamentando, fala, olha, é difícil, é fácil algumas pessoas falarem, porque elas são filhos de cristãos, os pais delas são gente boa, e eu não tenho nada disso. Inclusive eu não tenho essas coisas, né? Então, as pessoas ficam se lamentando, falando, lá em casa não tem um sacerdote, seja você a voz de Deus lá dentro. Lá na minha casa não tem palavra de bênção, seja você a pessoa que vai levar a palavra de bênção para sua casa. Na minha casa não tinha profeta, porque agora tem você lá que vai declarar a bênção sobre a sua vida. Eu estou vivendo algumas experiências lá em casa incríveis, e daqui a alguns dias eu posso compartilhar isso com vocês. Mas Deus está movendo para situações incríveis que eu nunca imaginei viver com a minha família, tá bom? Então, quando você retorna para Jerusalém, você recebe o zoe de Deus, a vida do Espírito de Deus na sua vida.
E isso vai te capacitar a receber o poder de Deus, o poder do Espírito. E aí você vai conseguir fazer grandes obras primeiro em sua casa. Porque aquele que quer ganhar o mundo, mas perde a sua casa, ele não está fazendo a vontade de Deus. Você pode ser o melhor pregador, o maior influenciador, o melhor cantor, influenciar toda uma geração. Mas não vale a pena se você não conseguir influenciar dentro da sua casa, tudo bem? Então guarda no teu coração aí. Primeiro, confie nas Escrituras, é a palavra de Deus para nós. Segundo, aproveite os tempos de comunhão. Terceiro, volte para Jerusalém, a Jerusalém mental. Volte a uma condição a qual você vai buscar o Senhor de todo o seu coração, a qual você vai se apaixonar pelo Senhor, a qual você vai se empenhar em amar ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos cantar agora. Eu queria que nesse momento você deixasse o seu celular aí sobre algum móvel, sobre alguma coisa, para você não se distrair. E apenas adore ao Senhor, cante com a gente. Seja a pessoa que vai entregar todo o seu coração ao Deus agora, para que Ele possa fazer a transformação na sua vida. E mais do que isso, faça nesse momento a declaração. Fala: Deus, eu vou me empenhar em amar a Tua palavra e a buscar ela. Eu vou me empenhar em ter comunhão com a minha família. E eu quero voltar a essa Jerusalém mental. Então, guarda no teu coração aí 3 coisas. Confie e ame as Escrituras, seja intencional e radical na leitura dela. Segundo, aproveite os momentos de comunhão, gere novas memórias, memórias boas, tá? Terceiro, volte para Jerusalém, uma condição mental na qual você vai amar o Senhor de todo o seu coração. Volte ao primeiro amor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.